Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Pronto, gente, agora a gente vai se encaminhar para mais um vídeo, né? Quem assistiu nosso primeiro vídeo, né, pode perceber um pouquinho que a gente caminhou ali pela fenomenologia, né, pelo existencialismo e falamos um pouquinho da psicologia humanista, né, e toda a sua dimensão na prática da psicologia. Então, a gente vai continuar um pouquinho hoje, né, falando mais sobre a fenomenologia, para a gente entender um pouquinho como é que esse método fenomenológico, né, vai nos dar uma base para a abordagem da gestalt terapia, porque como a gente sabe, né, na nossa prática, enquanto estudante ou enquanto profissional, a gente tem que ter um pouquinho, né, de conhecimento, ter uma compreensão de onde é que advém, né, esses pensamentos, essas teorias, né, essas visões que a abordagem tem. E hoje a gente vai poder desmembrar um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre a fenomenologia, esse início com Lúcio, não é isso? Isso. E a gente vai trazer essa abertura aqui para vocês, porque não tem como falar de gestalt terapia sem as suas bases introdutórias. E a fenomenologia, com a sua grande importância, com os filósofos que antecederam tudo isso. Então não tem como falar da Gestalt sem falar de fenomenologia, porque o método, não só o método, mas a própria fala-se a própria ética, a própria atitude fenomenológica, ela é de uma dimensão extremamente importante, gigante, né? A fenomenologia que começa ali no final do século XIX, do século XX, com Husserl, foi aluno, ele era matemático, eu até falei no vídeo passado, e aí ele foi aluno bretano, e, e a partir disso ele traz, né, a questão do método descritivo, da psicologia descritiva do Brentano. A questão da intencionalidade também há alguma diferença. É, em outro momento a gente pode falar um pouco também sobre o Brentano, mas que especificamente nós falamos sobre fenomenologia e hoje Husserl. Em outro momento, gostaria também de trazer um pouco de Heidegger também aqui, porque eu me fiz muito, né, com a base com a leitura de Heidegger. É, um dos, eu li muito Heidegger e Sartre, né, na faculdade, foi os dois teóricos que eu mais tive leitura assim mesmo. Então não tem como falar de Gestalt sem falar dessa base, né? Então Husserl, pensador alemão, 1859 a 1938, ele era um matemático e aí ele começa a partir das suas observações, dos seus estudos com Brentano, começa a perceber que faltava algo na filosofia, na psicologia, e era falado, as pesquisas, tudo era baseado na atitude natural. O que é essa atitude natural? Para ele é uma atitude ingênua no mundo, é uma atitude somente causal, né? Causal. Você não se atém às à essência de fato, né? Você é mais preso às causas, aos fatos, aos acontecimentos, mais do que a experiência do que você vive, a experiência de como é que você tem isso, como é que você obtém o conhecimento, como é que você experiencia aquilo. Né? A gestalt terapia ela vai buscar muito isso da questão da compreensão, não mais da explicação. Então, a questão da fenomenologia é preocupada mais com a compreensão do ser e não da explicação. A fenomenologia está preocupada com a questão da essência do ser. Então, ela vai fazer como a gente fosse falando de mística, ele fala em alguns aforismos que você tem que iluminar aquilo ali. Então, o Husserl ele propõe isso da volta das essências. Né? Ele fala de uma psicologia descritiva, onde você vai descrever isso até voltar às coisas mesmo. Ele propõe essa volta às coisas mesmo. Então, a psicologia descritiva, que você tem que realmente entender, né, compreender aquele humano, né, em sua totalidade. E não mais, sei lá, a, você pega um pedaço daquilo ali, né, um sintoma, por exemplo, um pedaço daquilo ali, e você acha que aquilo ali é o todo da pessoa, né? E é muito interessante, né, falando sobre isso, essa compreensão, né, mais ampla, essa compreensão mesmo da experiência humana,
né? O que a gente já tinha falado no vídeo passado, entra muito na psicologia humanista, né? E como a gente falou, a Gestalt terapia, ela é uma tendência dessa psicologia humanista. Sim. E ela compreende realmente esse homem nessa experiência vivida. Né? Então, a gente pode pegar muito isso da fenomenologia. Por isso que a gente diz que essa Gestalt, ela também aplica esse método fenomenológico, né? Ela bebe dessa fenomenologia. A gente vê que a explicação pura, a busca pela causa, o foco nos sintomas ou na patologização, não é algo que esteja na teoria da Gestalt, né? Da abordagem Gestalt, não é a prática Gestalt. É exatamente isso. A Gestalt, ela foca nessa compreensão maior, nessa experiência, nessa vivência, até mesmo a ideia da consciência na Gestalt terapia, ela traz bastante essa experiência no instante, né? Então, assim, isso é muito massa, né? Quando a gente vai vendo realmente o quanto as abordagens, né? A abordagem humanista, a Gestalt, ela tá aí dentro dessa compreensão, né? Sim. Né, para deixar um pouco mais claro, assim, essa atitude natural, né? Mostrando, assim, de uma maneira, é um exemplo, né? Algo muito, muito comum, que é muito falado hoje. Você vê praticamente todo mundo falando, ansiedade. A ansiedade está aí, mas o que é o grande problema? Ansiedade. É, eu tenho ansiedade, você é ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é isso, isso, isso. Aí você vai explicar o que é ansiedade. Aí você vai procurar mil coisas, ansiedade e qualquer outra coisa, depressão, enfim. Aí você vai pesquisar sobre aquilo ali. Ah, ansiedade é isso, não sei o que, não sei o que. Você pode saber tudo, tudo sobre essa ansiedade. Será que isso, de fato, saber o que é isso, vai ajudar você? Ou seja, você se atém só ao sintoma, né? Eu vou conceituar, eu vou categorizar dentro de uma determinada patologia. Então é isso. A atitude natural é isso. Você tá se atendo somente aos fatos. Mas a fenomenologia, o método fenomenológico, ele vai buscar o quê? A compreensão do ser. Então é além disso. Então a atitude natural, essa atitude que ele vai dizer que é ingênua, justamente por isso, porque ela vai ficar presa ali, né, na superfície. Então, a diferença, né, da Gestalt é porque você vai se ater ao quê? A compreensão do ser, de fato. Quando a gente fala dessa descrição rigorosa, é tipo que, é, já que ela é uma busca das essências, eu quero saber a essência da tristeza, a essência da alegria, a essência da raiva. Então, eu vou. Isso aí, né, é um trabalho realmente árduo e tudo mais. Né, na Gestalt mesmo, né, você fala, me descreva o que é isso, fulano. E aí ele fala, tristeza é isso. Aí você vai, né, aquele exercício lá. E aí, eu tô me sentindo como se estivesse vestindo uma armadura, não sei o que, sinto um peso. Então você vai realmente trazendo algo mais, bem mais, Experiencial. bem, isso, justamente isso. É algo muito mais intrínseco do ser ali. Então, o que a fenomenologia ela busca é justamente isso. Essa compreensão do ser em sua totalidade, não mais uma explicação causal. Trazendo para essa atitude mais fenomenológica, né? Saindo dessa atitude natural que você falou, que é uma atitude superficial, focada no sintoma, na patologização, e ela vai para uma atitude mais fenomenológica, né? Que fala da questão desse sentido da experiência. Por isso que tem tudo a ver com o método descritivo, né? Então, assim, eu vou, como você disse, descreva essa tristeza, né? Ou seja, não é só descrever a tristeza puramente, mas é o humano que naquele momento está sentindo essa tristeza. Então, isso é muito mais profundo. Ele vai descrever as sensações dele. Ele vai descrever como ele está ali naquele momento. Então, a gente sai dessa ideia de causa, de efeito, de explicação, né? E traz esse humano para o próprio processo dele. Né? Isso é essencial no processo psicoterapêutico. Porque o ser humano ele é singular. Se eu fico somente na parte causal, né, dessa explicação, eu vou acabar generalizando aquilo ali para todo mundo. Claro que a gente vive na dialética assim, do objetivo e subjetivo, né? Aí, algumas coisas a gente tem que compreender de fato isso, de uma maneira mais objetiva. Só que eu não posso. O problema, até o Russo fala que o problema não é isso. O problema é você colocar isso, essas causas, como a essência da coisa. Sim. E até o que o Heidegger depois escreve sobre a questão da técnica.
é colocar a técnica acima da essência das coisas. O problema não é que existe só objetividade, que ela é necessária para a gente. Sim. O problema é isso se tornar o essencial É. disso. Né? Então, a fenomenologia é o quê? É o fenômeno, é o estudo dos fenômenos, né? Elogia, estudo, né? O fenômeno dos fenômenos. O que são esses fenômenos? É aquilo que aparece. Né? É o que você está trazendo ali que está emergindo. E a fenomenologia trabalha com o quê? Com a questão das possibilidades humanas, né? Que são infinitas. Então, a gente vai se até é isso que surge. O que o cliente, né, que a pessoa traz ali e que surgiu, você vai trabalhar com isso, tentando compreender ela ao máximo, né? Sim. E eu lembro muito, assim, quando a gente fala desse do que aparece, né, dessa compreensão, que ela não é fechada, que ela é singular, né, isso me lembra muito, até do que a gente estava falando, sobre não categorizar, né, as pessoas em um sintoma específico, que a Gestalt terapia, ela trabalha exatamente com uma compreensão diagnóstica processual, né, eu acho muito interessante a leitura Então, nesse nome sentido. bonito, né? Sim, e eu acho muito interessante nesse sentido, porque a gente está falando não em um diagnóstico, em algo fechado, né? E eu vou colocar aquela pessoa, pronto, a pessoa é ansiosa, a pessoa é depressiva. Não, é uma compreensão de humano, é uma compreensão de ser, de homem, né? E é processual, né? Nós somos processo. A gente é um gerúndio. A gente está existindo. Então, não tem como eu ter nada fechado, né? Então, assim, não realmente por isso que a gente critica tanto esse método só de explicativo, né? Esse método de colocar mesmo um sintoma específico, né? Um foco no sintoma específico. Sim. Então, o Russell ele propõe que essa fenomenologia, ela seja o quê? A ciência, né, a ciência propedêutica de todas as outras que vão surgir. É o que é isso? É a ciência que dá base para todas as outras. As pessoas deveriam ver isso de uma maneira mais séria, com um método um método investigativo, em colocar as coisas em suspenso. Né? O Russell falou que da Epoché é você colocar, né, o seu julgamento, as coisas em suspenso, e, a partir disso, você ir buscando a essência das coisas. Também fazer o que eles chamam de redução fenomenológica. Né? Então, a partir disso, a partir da faticidade, do mundo que existe, o que ele chama de Lebenswelt, né? Esse mundo da vida, e nós somos seres sempre históricos. Então, a gente está nesse mundo histórico, né? Com as coisas que já estão aí, já dadas, mas o que a gente tem que fazer? Colocar as coisas em suspenso, suspender tudo isso, e aí, agora, tentar me libertar de todos esses preconceitos para ir realmente fazer uma investigação muito mais rigorosa, mais séria, para que realmente eu possa chegar na essência das coisas. Né? A questão da tecnologia um ideal, né? Ele busca esse idealismo. E isso é massa, assim, no sentido de que eu vou praticar como é que eu posso praticar essa redução fenomenológica, né? Como é que eu posso fazer isso na clínica ou em qualquer outro ambiente de prática que eu esteja, né? Trazendo um pouco da abordagem da Gestalt, por exemplo, e da própria psicologia, né? Que a gente entende que o ser humano, né? O homem, ele vai chegar no processo psicoterapêutico e ele vai vir carregado de seus juízos, de seus valores, né? De suas crenças. E aí, a gente, enquanto psicoterapeuta, a gente tem que tentar, né, de todo modo, nos livrarmos desses preconceitos que a gente já tem. Né? Então, assim, a gente tem nossas ideias, a gente tem nossas crenças, a gente tem nossa religião, mas a gente tem que colocar isso um pouco de lado, né, para a gente conseguir aceitar, para a gente conseguir ter aquela abertura para aquele humano que está ali disposto na minha frente. Né? Então, essa redução faz muito sentido, né? Nesse sentido de que nós temos que aceitar esse outro. Né? E não como a gente enxerga ele, mas a partir de como ele se enxerga. A questão aí não é mais o porquê, e sim o como, né? Como da coisa. Sim. O porquê eu fico muito
ainda nessa parte da causalidade. É, sim, sim. E aí, quando eu vou pro como, eu já bato para a questão da compreensão disso, né? Então, ele vai falar dessa qualquer dessa redução fenomenológica. Existe como se fosse assim, a primeira redução, que é a psicológica, que eu volto para a minha consciência. E quem vê essa Gestalt, fenomenologia, vê muito essa palavra pré-reflexivo, que a gente vai ver depois até na Gestalt, a questão da awareness, né? Que é muito isso, dessa pré-reflexão. Aí você, é aquela reflexão que você, é o que tá ali, né? Para emergir, que emerge, e você não pensou naquilo ali. Bateu, pronto. Aí, a consciência reflexiva é aquela que você analisa aquilo ali com cuidado e aí depois vai falar algo, tudo mais, de uma maneira mais racional. A pré-reflexiva é algo muito mais corpóreo, é muito mais, né, do seu próprio âmago mesmo. Então, essa primeira redução, essa volta, essa redução psicológica, essa consciência, voltar a essa consciência. E depois seria essa redução idética, seria de fato chegar nessa essência do homem, essa essência pura, até chegar à última redução, que seria a transcendental, né? A última que eu chego de fato e é o que antecede tudo isso, né? É a pureza no seu mais alto grau. É por isso que a gente fala de um idealismo, né, cara, que a gente está falando aqui bem, de uma maneira bem, assim, não que superficial, mas é, resumida, né? Porque há toda uma investigação, você escreveu muita coisa para até chegar nesse seu método, muita coisa foi mudando, né? Mas essa redução que a gente fala é isso. E não tem como falar disso sem falar da intencionalidade. Nós estamos sempre sujeitos intencionais, é sempre uma consciência voltada para algo. É por isso que é tão difícil você por esse exercício de atenção plena e tudo mais, para você ver como é difícil você realmente parar ali e tentar esquecer tudo à sua volta. Porque sua consciência está sempre o tempo todo se jogando para as coisas, para aquele movimento. Então, nós somos sempre esses seres intencionais. Né? Sempre intencionalidade é sempre uma consciência de algo. Eu acho que eu fico assim, cada vez que assim que eu estudo e me deparo mais com e fazendo essa questão dialética gestalt, assim, quando eu fico mais, sei lá, apaixonado, assim, porque até, até um tempo desse, assim, eu não tinha tanta leitura na gestalt, claro que ainda falta bem mais, né? Eu sei que de fato domina mais. Minhas leituras são mais para esse lado da fenomenologia, mas a partir do momento que a gente vai estudando e vai ligando esses pontos, fica muito mais claro e interessante, porque você vê como isso de fato se encaixa. E você estudar psicologia somente e não entender essas bases, é muito complicado isso. É muito superficial. É muito superficial. E a gente vê que acaba sendo algo muito da academia, né? Porque da faculdade, porque é muito fragmentado. Eu estudo os conceitos da fenomenologia, os conceitos que tem ali do existencialismo, mas aí, do nada, eu já vou estudar os conceitos da abordagem gestalt. E acontece que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa ligação, né? Sim, eu sei o que é a atitude natural na fenomenologia, né? Eu sei o que é essa redução, mas como é que isso pode ser aplicado na prática da psicologia, né? Como é que eu posso levar isso para a minha abordagem, para a Gestalt? Ela bebeu da fenomenologia, mas o que ela bebeu da fenomenologia? Né? Então, é muito, muito interessante mesmo a gente fazer esses paralelos, né? Muito interessante. Tem que estudar, tem que ser debruçado. Quando você começa a ler Russell, né, Heidegger, você vê quando ele começa a falar do Dasein, daquela profundidade do ser, você fica assim, né, abismado, assim, eu digo assim, apaixonado mesmo pela maneira como é colocado assim, de uma maneira muito, muito poética, assim, né, até o Afonso, eu coloquei a postagem mais cedo, ele fala dessa poiesia, da fenomenologia muito próxima disso. E como eu falei no vídeo passado, e é muito próximo assim, da arte, como eu vejo isso, né? E você vê essa totalidade, essa questão da linguagem, como isso emerge. Então, E a questão da própria arte, né? Enquanto produção, enquanto construção desse indivíduo, desse organismo que existe, né? Inclusive, a gente pode até falar depois da produção, né? Que eu fiz da Clarice Lispector,
trazendo um pouquinho a Clarice Lispector, né, a literatura dela com a Gestalt terapia, né? Então, é muito massa, assim, é muito incrível quando você faz você tenta ter essa compreensão, né, maior, essa compreensão do que é essa literatura, do que é essa escrita enquanto também uma terapêutica, né? Essa arte também enquanto uma terapêutica. Então, nossa, fenomenologia, Gestalt, a psicologia humanista, ela tem uma proximidade, assim, que é o que a gente mais tem contato, né, nessa psicologia. Ela tem uma proximidade, ela é arte, né? A arte, ela conversa muito com essa psicologia. A gente vai falar, de conceitos, a gente vai falar de técnicas, de várias coisas, mas uma coisa tem que ficar muito claro para quem é estudante, quem é para profissional. A psicologia, ela não pode se resumir somente à academia e não pode se resumir somente à, a psicologia sozinha. Ela precisa da filosofia, ela precisa da literatura, ela precisa da antropologia, ela precisa da arte, porque o ser humano ele é integral, é total. Se você não observar esses caminhos que fazem, né, tudo isso, a cultura, se você ficar preso somente aquilo ali, vou ler aqui Gestalt terapia, vou ler aqui fome e agressão, pronto, aí eu fico só nisso e tal, e não olho, não pego outros olhares. Né? Esses teóricos, né, o Peirce e tudo mais, eles leram. Eu vejo que a base de muita coisa do quê? Do humanismo, da fenomenologia. Né? Eles foram lá e beberam para criar algo. Então, você não pode somente achar que é isso que vai te dar aquele embasamento. Você vai ler tudo, tá todo terminado. Não, não é isso. Né? Mas você tem que buscar outras fontes. Porque tudo isso vai agregar no seu conhecimento. A psicologia presa somente nela mesma, ela deixa de ser psicologia. Eu perco um ano. Um ano não se faz só com uma coisa. Você tem que. Você cresce a partir de onde? Você cresce a partir das relações, né, com o contato com o outro. O que é esse outro? É um monte de experiências, de vivências. Então, como é que eu entendo o ser humano sem ler também passar por tudo isso? Esse próprio mundo vivido, né, colocado pelo Russell, ele traz essas intersubjetividades, ele traz esse contato, essa relação, né, com o outro, que a gente não é isolado. Sim. E a própria ideia, assim, desse método fenomenológico que a gente traz para a Gestalt terapia, essa ideia de uma pessoa, de um humano, de um organismo enquanto totalidade, né, de um organismo enquanto todo, que está implicado em suas relações, está implicado em suas vivências, experiências, né? Então, é por isso que não tem, assim, não tem como você querer uma prática de uma psicologia que seja focalizada só em um sintoma, que já tenha todas as técnicas, que já tenha tudo muito pronto, né? O que tem que fazer, o que é aquilo ali. Por quê? Porque você está isolando o humano de sua explicação. E se você isola o humano, deixa de ser uma ciência psicológica. Né? Aí você volta para aquele ponto lá da causalidade. Você vai ficar lá com teste de laboratório de rato, de inseto, ali. E o que veio anteriormente? E a psicologia humanista, ela chega exatamente para fazer essa crítica, né? Dessa técnica desse só focar nesses experimentos de laboratório, nessa mensuração, que é mensurável, que é palpável, né? Então, a psicologia humanista, ela chega para falar, ei, esse humano aqui é que a gente está precisando olhar para esse humano. A gente precisa compreendê-lo. Existe uma subjetividade aí. Ele não é só os movimentos, os fenômenos físicos dele, né? Psicofísico, biológico. Não, existe uma subjetividade. Essa subjetividade, essa singularidade que é dele. Então, por isso que a psicoterapia é dele. É muito singular. Né? Então, por mais que você tenha ali um certo direcionamento, eu tenho algumas técnicas, eu tenho alguns experimentos na Gestalt que a gente chama, né, de experimentos, e eu acho uma coisa divina na Gestalt, que até eu acho que é o Zinker que fala, que é exatamente essa possibilidade de criação na Gestalt terapia. Criação. A Gestalt, ela permite criar, ela é possibilidade de criação. Então, até pra gente, quando a gente está no momento, assim, a gente está na psicoterapia, a gente pode criar, a gente pode, juntamente com esse cliente, né, perceber que experimento pode ser feito naquele momento.
não jogar uma técnica por jogar, Eu já- mas o experimento enquanto experiência mesmo, né? Enquanto possibilidade de compreensão, enquanto possibilidade de saúde mesmo, entende? Sim. De percepção, de autoconsciência, de awareness, né? Então, assim, é isso que me encanta, né? Principalmente, assim, esse olhar, essa possibilidade da gestalt terapia mesmo, da gente criar em um ambiente psicoterapêutico. Criação que é esse desdobramento de possibilidades, né? E que é o que emerge do ser, né? O que emerge é sempre essa gama de possibilidades, tá? Aí que a gente tá o tempo todo, né, se criando, se recriando, se reinventando, o tempo todo, porque a gente é essas possibilidades aí, que a questão chama de potencialidades também, né? As potencialidades que você tem aí na sua humanidade, né? De se ajustar criativamente para as coisas. O tempo todo a gente está criando, se desenvolvendo. É o que a gente fala aqui, contactos, desenvolvimento. É um contato que você se desenvolve. Muito interessante isso. Então, o objeto da fenomenologia é o que é essa compreensão, né, dos fenômenos, daquilo que aparece, do que é manifesto, e ali você vai trabalhar com isso. É aquilo que encontro e que já é, originalmente, já é presente já. A Gestalt vai trabalhar muito com essa presentificação, né? Então, para Russo, o fenômeno é essa consciência enquanto fluxo temporal, né? Vivências, a intencionalidade enquanto estrutura da consciência. É o foco da fenomenologia. A gente aqui está propriamente falando de Russell, né? A fenomenologia dessa redução fenomenológica, qualquer intencionalidade, Russell. Né? Então, a gente, em outro momento, for falar de Heidegger, aí já é outras coisas, são outros termos, Dasein, né, compreensão, a gente já vai para ser no mundo, já muda um pouco, mas tem mais ou menos a essência ali. Então, sei lá, basicamente acho que hoje a gente falou muito ou falou pouco? Sei. Nunca sei se é o bastante. É não. E é isso. Né? E sempre que a gente fala, né, que é esse método fenomenológico e que ele pode ajudar aí na compreender essa gestalt, né? E sempre trazendo esse humano mesmo, esse humano mais presente, esse humano que ele é o foco. Ele é o foco do processo, né? A gente também, né? A gente também é parte desse processo, mas ele é o foco. Ele realmente é... E é algo muito massa, assim, porque a própria ideia assim, da fenomenologia, dessa psicologia humanista essencial, ela traz esse humano enquanto sabedor também do que ele quer. Né? Então, assim, é ele, somente ele, que entrando em contato com suas potencialidades, com suas questões, com seu funcionamento, né? É ele que vai conseguir criar novas formas, novos ajustamentos para lidar com as situações, a partir de nossa facilitação enquanto psicoterapeuta Exatamente. na relação. Somos facilitadores de uma relação. Aí nós não somos, né, explicadores nessa relação. Sim, sim. E é isso mesmo, né? Como a gente já falou por hoje é só. Depois a gente traz mais algumas ideias, né? Discute um pouquinho sobre o Heidegger, né? Heidegger, a gente vai falar sobre Heidegger, sobre Sartre, tem muita Gestalt por aí ainda, então fique ligado. E o método agora é você chegar, compartilhar para aquele seu amigo que não estudou direito na faculdade, não compreendeu muita coisa, está meio perdido, vou para uma abordagem mais técnica porque não compreendi isso direito. Não. Se eu tá perdido por causa disso, né, vem aqui para Contactos que a gente está criando conteúdo e vem muita coisa bacana aí. Beijos. Então, até mais, pessoal.